Oi pessoal, eu sou a Derminda Vargas e você está no meu canal. Ele é cantor, compositor, pregador do evangelho, também é formado em letras e teologia. Hoje aqui no quadro Derminda Vargas Quer Saber, eu estou recebendo Éder Carvalho. Que alegria receber você aqui hoje, Éder, no meu canal. Alegria minha, bom demais estar aqui com você. Oh, meu Deus. É sempre um privilégio e principalmente quando estamos entre amigos. Aí fica verdade. perfeito. Ele merece aplausos, pessoal. Merece. Éder, querido. Então, tudo bem com você? Tudo certinho? Graças a Deus. Uma bênção de Deus. Sim, Deus sempre cuida de nós e a gente pode estar sempre testemunhando de que está tudo bem, graças a Deus. É verdade. Hoje nós vamos perguntar tudo, saber tudo sobre esse adorador que é o Éder Carvalho, esse querido que é uma referência para nós aqui, para nossa região, para o Brasil, minha gente, porque eu admiro esta bênção. Glória a Deus, glória a Deus. Éder, conta para mim, você nasceu num lar cristão? Sim, a minha família eu sou já a terceira geração. Os meus avós, tanto por parte de pai quanto por parte de mãe, Nossa. eram crentes muito ativos na obra de Deus. Sim, sim. O pai do meu pai, por exemplo, ele foi um pastor. Uau. Ele abria igrejas do zero, né? Do nada ali. Ele começava um trabalho e de repente tinha uma igreja funcionando. Foi um dos pioneiros da Assembleia de Deus aqui na região e em outras cidades do estado. Mesmo? Que coisa pastor mais Abílio linda. Carvalho. Olha. Grande ganhador de almas. Ele era o dom que Deus deu para ele era ganhar almas. Que benção. Era algo assim. Que coisa fora do boa comum. essa raiz, né? Meu Deus do céu, vim assim E já. isso inflamou meu pai. Sim. Meu pai disse que quando ele era pequenininho ele embarcava na garupa do vô com o seu cavaquinho e ia com o vô ajudar a fazer os cultos, os pontos de culto e Sim. escola dominical e assim por diante. Então ele desde pequeno acompanhando o vô e com 18 anos mais ou menos ele começou o ministério dele assim de forma muito intensa. Olha, bem jovem. Bem jovem. 18 anos. Ele foi o período da conversão dele mesmo, né? Da experiência dele com Deus. Ele e minha mãe também casaram muito novos, muito jovens e fazendo a obra de Deus. Já casaram, inclusive, com um propósito muito definido de fazer a obra do Senhor. Olha. E isso passou para nós, né? Aí não tem jeito, né? Nós crescemos nesse ambiente cercado pela palavra. Nosso ambiente familiar era esse aí. Era palavra, era louvor, era culto todo dia. E aí passou a chama para nós, E né? o Éder fala em nós, crescemos até porque irmão dele, tem um irmão dele, pastor Esdras Carvalho, foi meu professor na faculdade. E todos ali então cresceram nesse ambiente de palavra de Deus, de ouvir o evangelho. Sim, até é interessante, os nossos amigos mesmo comentam, né? Eles falam assim, mas vocês são muito puxa do pai e da mãe de vocês. Vocês vivem falando do pai e da mãe. É verdade, a gente, né, nós admiramos muito os nossos pais. Sim, né? sim. Por tudo que eles fizeram, fazem, né? Apesar das limitações, a gente sempre foi uma família assim muito simples, né? Sim. E apesar das limitações, mas sempre muita alegria na família, sempre muita presença de Deus, sempre muitas experiências com Deus. Foi algo assim. Eu até conto esse testemunho às vezes em algumas mensagens que a gente prega, né? Na nossa casa, às vezes não tinha do bom e do melhor, como a gente fala hoje, né? Então, por exemplo, o almoço era arroz, feijão e ovo. Feijão, arroz e ovo. E assim alternando, né? Aí no domingo tinha maionese, no domingo aparecia uma carne, né? Coisa boa. Né? Mas apesar dessas limitações, a gente não lembra da nossa infância com trauma, porque não tinha isso. Pelo contrário, nós viveríamos tudo outra vez com a maior alegria. Glória a Deus. Ele contando isso, gente, você me contando isso, a gente nunca conversou sobre isso, nada.
mas eu lembro do professor Esdras na faculdade comentando isso. Olha aí. A mesma coisa que você tá falando. Que lindo, Éder. Fica, né? A marca fica, né? E hoje eu vejo isso nos meus filhos. Sim. Né? Eu oro a Deus, eu e minha esposa Monique oramos a Deus para que nós consigamos também deixar essa marca neles, né? Implantar a palavra de Deus neles, né? Sim. Então a gente tem o culto caseiro, a gente tem os devocionais, a gente tem os exercícios para memorizar os versículos. A Ellen já sabe, acho que uns 20 ou 30, quase 30 versículos decoradinhos. Quantos anos tem a Ellen? Ela vai fazer 4 esse ano. Olha só, gente. Gente, eles publicam alguma coisa na internet, então a gente consegue acompanhar os dois pais em cima, ensinando. Que coisa mais linda. Gente, olha só, o Éder tem vários CDs gravados, várias composições, e eu sou uma admiradora desse ministério, amo, nós congregamos na mesma igreja, e o Éder, ele é o ministro de louvor que está sempre lá tocando o seu violão, abrindo, né, as nossas reuniões, os cultos. E a gente chega, ajoelha e não tem mais vontade de levantar, gente. A gente só quer ficar ouvindo o Éder ali, adorando ao Senhor, porque nos leva a isso, né, Éder? Nós já vamos falar sobre isso. Só que antes, eu vou aproveitar, gente, ele já tá aqui com o violão, tudo prontinho, eu vou aproveitar, né? Claro. Porque tem uma canção que eu amo e ela ficou conhecida aí, nível nacional, porque hoje a internet leva a lugares que a gente nunca imaginou, né, Éder? Nunca. E essa canção, a canção do semeador. Exato, a canção do semeador. Gente, essa canção tocou muito, a gente ouviu muito e é linda. Eu vou pedir pra você dar uma palhinha pra gente. Claro. E eu já vi que um dia você postou na internet que até fora do Brasil, não é mesmo? Tinha gente cantando. Foi. Na verdade, como você comentou, a gente às vezes não faz ideia do que pode acontecer, né? A gente faz as coisas sem grandes pretensões e acaba sendo surpreendido depois. A primeira vez que eu percebi que realmente Deus estava usando essa canção de uma forma especial foi quando eu recebi um e-mail de um pastor no Japão. Olha só, no gente. Japão. E ele pediu, na época eu nem tinha, eu não sei por que eu acabei perdendo o arquivo do playback, e ele entrou em contato comigo porque ele queria o playback. Uau! E eu não tinha, e eu sou muito ruim para esse negócio de tecnologia, não consegui resolver na hora. Ele mesmo deu um jeito, porque eu tinha um arquivo, mas o arquivo não estava rodando, por algum motivo ele não estava rodando. Ele conseguiu reverter aquele arquivo e ele mesmo salvou o playback para mim. Olha só! Depois ele me mandou um vídeo dos irmãos lá na igreja. É disso que eu lembro. Cantando a canção do semeador. Isso, é disso que eu lembro. Você postou em algum lugar que eu vi e disse, meu Deus do céu, que coisa mais linda. E a gente ia nas igrejas aqui na região, e todo lugar que a gente ia eram os grupos de jovem, eram os grupos missionários, sempre cantando essa canção. Que se ouça nos céus a canção do semeador. Usa-me, eis-me aqui, e que se ouça nos céus a canção do semeador. Usa-me, eis-me aqui, Senhor. Te adorar, para estar contigo e para desfrutar o teu amor. Eu fui escolhido para semear, pregar o teu amor, Senhor. Eu fui escolhido para proclamar a tua palavra, exalando a fragrância do
Senhor, eu fui escolhido para estender a mão, mostrar o teu amor, Senhor. Há um chamado a cumprir, há muitas almas para ganhar. Que o teu reino venha a mim, que o teu querer possa reinar na terra como nos céus, e que se ouça nos céus a canção do semeador. Usa-me, eis-me aqui, e que se ouça nos céus a canção do semeador. Usa-me, eis-me aqui, Senhor. Ai, que lindo! Glória a Deus. Meu Deus, que coisa mais linda, Éder! Essa canção é sua, foi Deus quem te deu, é isso mesmo? Foi. Eu brinco, né? Quem me provocou, quem me desafiou foi o pastor Adriano Bento, É mesmo? que na época era coordenador do Departamento de Missões Siloé, da nossa igreja aqui em Joinville. Hoje é pastor-presidente em outra cidade. Sim. E ele disse assim: ô Éder, tu podia fazer uma música para missão, né? Ai, olha só! E eu falei: pastor, o que eu posso fazer é orar. Se Deus der a inspiração, eu quero muito, né? Mas Estamos aceitando, Inspi- Senhor! porque eu até quando eu leciono lá no Secom Adoração sobre composição, eu explico para os alunos a diferença de uma música fabricada e uma música inspirada. É mesmo, Éder? Né? Quando você estuda música, as ferramentas da música, harmonia, melodia, ritmo, domina isso tudo, você consegue criar uma música a qualquer hora. Mas a música inspirada é diferente, É né? diferente. Então, inspiração vem se Deus quiser que venha. É E quando Ele verdade. quiser que venha. O Éder, deixa eu te perguntar assim, ó, nós já sabemos que você veio dessa família de pastores, né? Você já comentou com a gente sobre isso. Só que assim, como é que foi o teu encontro com o Senhor, Éder? O teu particular com o Sim. Senhor? Porque uma coisa é a gente crescer dentro de um lar cristão, indo para a igreja, cumprindo algumas tabelas, Sim. eu não sei se eu posso dizer assim, mas aquele encontro pessoal, aquele momento seu e do Senhor, como é que foi? Conta pra gente. Foi muito cedo que aconteceu a minha conversão. Foi exatamente no dia do meu aniversário de 11 anos de idade. É mesmo? No dia do meu aniversário, dia 1º de julho de 97. Eu tive um sonho. Neste sonho, eu estava num rio negro de correntezas fortes. E muitas pessoas estavam comigo naquele rio. As margens desse rio eram muito altas. Não tinha como você sair do rio por conta própria. Não tinha como escapar dele. E aquelas correntezas violentas nos levavam para um buraco negro que a gente conseguia ver lá na frente. Quando eu olhava lá na frente, aquele buraco, eu já via pessoas que já estavam caindo, aqueles que já estavam lá. Meu Deus, E eu ouvia os gritos de desespero deles. num sonho. No sonho. Eu vi que não tinha como eu conseguir sair dali por conta própria. Mas eu me lembrei daquilo que eu aprendi em casa, na igreja, desde sempre, que existe um Salvador, que é Jesus. Então, no sonho, eu olhei para o céu e clamei pelo socorro de Deus. Que coisa mais Então, linda. um braço grande e luminoso, cheio de glória, se estendeu para mim do céu e me segurou pela mão e me tirou daquele rio e me colocou em terra firme. Eu dei alguns passos na direção, foi muito forte. Assim, parecia que eu estava realmente vivendo aquilo. E aí eu dei alguns passos na direção contrária e eu avistei longe, bem longe, um paraíso, um lugar lindo. E é interessante que eu lembro do detalhe de ver crianças brincando naquele lugar. Olha. Quando eu olhei para aquele paraíso, eu pensei, eu quero ir para lá, mas como eu vou? Não tem outro caminho a não ser esse, que era um caminho estreito.
um caminho estreito que conduzia até lá. Não tinha outra forma de chegar àquele paraíso a não ser pelo caminho estreito. Então eu acordei. Meus pais vieram me dar os parabéns na cama, aí que eu fui lembrar que era o meu aniversário de 11 anos, né? Depois que eu levantei, eu contei o sonho para eles, e eles disseram: filho, esse sonho é muito claro. O Rio Negro é o caminho largo e espaçoso que conduz à perdição. E o caminho estreito é literalmente o caminho estreito que Jesus falou. E neste sonho Deus está te chamando para a conversão. Olha... Eles perguntaram bem claramente: filho, você quer se arrepender dos seus pecados? Meu Deus, que tremendo, gente. Nada de mamão com açúcar, né? Aquela Sim. mensagem: você quer se arrepender dos seus pecados? Você quer sair deste lugar? Quer que Jesus te coloque no caminho para o céu? E como eu comentei com você que eu já tinha essa consciência, eu falei: pai, isso é tudo que eu mais quero na minha vida. Ai, meu Deus. Então dobre os joelhos, filho. Dobrei os joelhos, eles oraram por mim. Depois eles disseram assim: agora, filho, ore com as tuas próprias palavras, agradecendo a Deus pela salvação. Bom, eu era uma criança praticamente. Quando eu comecei a fazer aquela oração do jeito que eu sabia, quando eu conto isso tem gente que acha que é loucura, mas foi a minha experiência. Eu senti um vento entrando em mim e começou a se mover dentro de mim. Começou a gerar uma alegria tão grande dentro de mim que quando eu falo eu tenho que me segurar para não chorar. Porque pela primeira vez na minha vida eu chorei, mas de alegria. Eu era uma criança, eu só sabia o que era chorar por cair, por se machucar, por bater o dedo em algum lugar. Sim, sim. Aquele dia eu chorei de alegria, a alegria da vida eterna, da presença de Deus no meu coração. O melhor presente de aniversário que eu já recebi na minha vida. Deus, que experiência, Éder. Então todos os anos o meu aniversário ele é muito especial para mim. Eu agradeço a Deus pelo dia do meu nascimento, pelo dia do meu novo. Tá, gente? É algo assim, e aí eu conto essa história para minha filha, ela pede para eu contar para ela, né? Ai, que bonito. Sabe, é algo assim que... E aí a partir dali tudo mudou na minha vida, né? Sim. Eu amo saber a história das pessoas de conversão, porque esse foi o momento mais marcante da minha vida. Eu digo que o nascimento da minha filha e esse dia, que foi o dia da minha conversão, que é 29 de outubro de 2008, foi um dia assim marcante. É Derminda antes e depois, sabe? Então eu me emociono, eu fico assim muito... Porque eu sei que é uma alegria assim que o mundo não conhece. Porque era isso que eu pensava. Eu chegava nos restaurantes e eu via o pessoal tomando... os crentes, né, que eu dizia, tomando Coca-Cola, o pessoal, como é que toma Coca-Cola e consegue ser feliz? Como? Como é que não bebe, né? Eu tinha, assim, essa impressão, né? Porque é uma alegria, assim, que é coisa de Deus, né, Éder? Então, o novo nascimento é inexplicável, assim como você não consegue manipular o vento. Tocar no vento, ele é imprevisível, ele é livre, ele está acima. É uma experiência única, assim, né? É a experiência de quem nasceu de novo. Ele se torna como o vento. Tremendo isso, né? Gente. Ô Éder, eu tô sabendo que tem uma canção que tá tocando muito nas rádios aí. E ela é muito nova, porque é o seu lançamento 2020, né? Foi. Canção linda que fala sobre sarar as nações, é isso? Exatamente. Foi mais uma surpresa, mais um presente de Deus. Eu realmente não esperava essa canção, porque existe um vírus muito pior do que o coronavírus, que está matando muito mais gente do que o coronavírus, que é o pecado. É verdade. Ele leva bilhões de pessoas para o inferno. E existe uma cura muito maior do que será a cura que alguém possa descobrir para esse vírus, que é Jesus, que nos leva para o céu. Então Jesus me deu essa canção que a gente acabou lançando e tudo aconteceu naturalmente. Eu nem tinha a intenção de lançar. Sim. Né? Nós recebemos uma proposta mesmo para lançar ela, para gravar ela, e aí tudo foi fluindo, as portas foram se abrindo e Deus nos deu essa... Daquele jeitinho que Jesus permite, trabalha na nossa vida e, né? Exatamente. Canta pra gente. É Sara as Nações. Sara as Nações. Está nas plataformas digitais também. E tem um videoclipe no meu canal do YouTube. Deus,
aqui. Pai, estende a tua mão, nosso coração rendemos hoje a ti. No Senhor esperamos teu perdão, nós suplicamos, nos prostramos, quebrantados aos teus pés. Nossas casas são altares, vem com tua glória sobre os nossos lares, aviva-nos, só em ti está a nossa fé. Quantos CDs lançados? São 5 CDs já. 5 CDs. 5 CDs porque eu comecei cedo, né? O primeiro CD, eu tinha 19 anos, quando Jesus me deu esse presente de poder lançar o primeiro CD, que se chamava Mais de 3.000 Dias. Sim. Por que mais de 3.000 dias, meu Deus do céu? Eu já ia dizer, é a pergunta inevitável. Eu sempre falo, o pessoal sempre pergunta. É porque justamente fazendo uma alusão à experiência do novo nascimento que a gente já contou aqui. Olha só! A gente fez um cálculo de quantos dias haviam se passado desde 1º de julho de 97 até a época do lançamento do primeiro CD. Deu mais de 3.000 dias. Mais de 3.000 dias, e aí ganhou o título, ganhou o nome no título do CD. Exatamente. Até para passar essa mensagem de que a adoração não é apenas um ato litúrgico, não é você cantar uma música, participar de um culto, é muito mais do que isso. Sim. Verdadeira adoração é uma vida com Deus, é verdade. É um caminhar com Cristo, né? É verdade. O ano de 2009, que foi também o ano do meu casamento, e inclusive o lançamento do CD foi no mês do casamento. Então, olha, pensa a loucura, tu lançar um CD e casar no mesmo mês. Então no começo do mês de maio foi o lançamento do CD. E em 30 de maio foi o nosso casamento. Ai, deixa eu aproveitar e perguntar então, como é que você conheceu a Monique, gente? A Monique, minha amiga, linda, preciosa, e eu sei que é uma mulher de Deus, gente. É uma querida, uma preciosa do nosso coração. Conheceu a Monique na igreja? Na igreja, foi os mistérios, né? Eu recebi um convite para ministrar louvor nos cultos de segunda-feira à tarde, na congregação da Assembleia de Deus, que na época era chamada de Moinho dos Ventos. Sim. E lá congregava a Monique. E ela estava sempre lá porque ela era inclusive a secretária. E tu não queria mais sair do Moinho dos Ventos depois. E daí né, Jesus começou a me revelar algo maravilhoso ali, né?
né? Então ali foi dessa forma, né, que nós nos conhecemos. Até inclusive é interessante isso, né? Quando nós estávamos conversando realmente, né, sobre o casamento, tendo esses diálogos assim, bem francos, bem abertos, né? Uma das coisas que nós conversamos foi sobre isso, como seria a nossa vida, né? E eu sempre me dediquei em tempo integral no ministério. A única coisa que eu fazia a mais naquela época, eu dava aula de violão, mas eu sempre trabalhei só com repertório evangélico. Sim. Então eu considero isso também ministério, né? Sim. Eu sempre vivi só do ministério. E ela já me conheceu assim, né? Adorando o Senhor na igreja e tal. E ela falou assim, eu disse, né? Você tem essa noção de que essa é a minha vida, né? É isso que eu sei fazer, é isso que eu amo fazer. E ela falou, não, mas é isso exatamente que eu quero que você faça, que eu amo que você faça. Eu te conheci fazendo isso, né? Então, o casamento não é só uma união de corações, é uma união de propósito, né? É verdade. Tem que aliançar e aí, tudo. por isso, formou-se essa família linda que é o Éder, a Monique, o Nicolas e a Ellen, gente. Eu acompanho eles lá na internet, o Éder tem postado lá. Outro dia eu disse, meu Deus do céu, parece que teve um dia que ele postou que a Ellen nasceu e logo depois ela já estava andando, sabe? A gente vai acompanhando e que lindo, né, Éder? A gente vê o cuidado, o jeitinho que eles cuidam das crianças. É demais, que tremendo. Família é uma coisa fantástica, né? É realmente algo de Deus. E aí no ano de 2010 foi o CD Vinho Novo, né, que tem a música Vinho Novo, que fala de família, casamento e tal. No ano de 2014 foi o CD... Esse CD tem uma música, Vinho Novo, não tem? Vinho Novo, exatamente. Essa música também ficou muito conhecida, Éder. Restaura minha casa, restaura minha família, restaura-me, Senhor, me faz um odre novo. Restaura minha casa, restaura minha família, restaura-me, Senhor, vem com teu vinho novo, ó Pai. Ai, que lindo! Tudo quanto é culto de família que a gente ia, tava tocando essa música. Desculpa, Éder, eu te cortei, tu falando, imagina, e eu já fui. É isso aí. Essa música, ela é muito especial na nossa história, no nosso ministério, muito mesmo. Depois veio o CD Refúgio, onde tem a canção do Semeador, isso em 2014. Sim. No ano de 2018, o CD Totalmente Teu, né? Que é o nosso último, mais recente CD, é o 5º CD, certo? Tem a música Espírito Santo, Meu Amigo, tem a música Em Oração, estão elas ali. E agora o single, né? O Sara as Nações, que a gente lançou agora em 2020. Sim. E no meio disso tudo aí, Éder, quando nasceu Deus do Impossível? Deus do Impossível foi gravada no CD Vinho Novo, 2010. Olha. Então foi nesse período aí, depois do casamento, éramos recém-casados. Sim. Quando Deus me deu essa canção. E o meu intuito com ela era simplesmente adorar a Deus e, de uma forma bastante, digamos assim, sutil, colocar na letra o que significa, ou pelo menos a essência da adoração. Que eu sempre digo que a essência da adoração é a entrega. Sim. Deus não quer de nós apenas atos litúrgicos, como eu já havia feito uma alusão a isso no tema do primeiro CD, mais de 3.000 dias. Deus quer a nossa vida, o nosso coração. Por isso que no verso eu coloquei ali, todo o meu amor e tudo o que sou pertence a ti, Senhor. Meu Deus. Né? E aí nós colocamos ela no CD, mas eu confesso, Dermina, que eu imaginava que ela seria uma canção muito, meio que particular, quase que aquela canção que fica no CD, sabe? Porque eu me identificava muito com ela, eu gostava de cantar ela em casa, nos meus momentos de devocional. Eu não imaginava que ela também seria usada por Deus para abençoar vidas. Nossa, gente, temos uma história. Estou eu, na madrugada, escolhendo canções no Spotify, na época. Faz uns 2 anos, eu acho, né? E aí, quando me deparo com a playlist de Éder Carvalho, e aí, então, vejo lá essa canção Deus do Impossível. Ouvi uma vez,
2, 3, 4, 5. E eu acho que naquela noite eu ouvi a noite todinha, porque o Senhor me deu uma experiência incrível com ela à noite. Tremendo. E aí no outro dia eu já como é que é? A DM? DM. Na mensagem ali direta do Instagram, já comentei com o Éder. E aí namorei essa música um tempo, até que tive coragem de pedir pra ele pra eu gravar a canção, e no mesmo momento ele já disse: Deminda, é de Deus, e eu fiquei muito feliz, e aí depois eu disse: poxa, mas tá faltando alguém. Então eu convidei ele pra estar cantando junto comigo, e ele me deu a honra de gravar junto comigo. Gravamos essa canção Deus Impossível agora, no início de 2020. E a canção tá tocando muito por aí também, né? Hoje ainda eu tava ouvindo a rádio, está ainda nas 10 mais da rádio, gente. É mesmo? Isso, olha... Ai, meu Deus, que bênção! E olha que, né, foi do comecinho do ano que lançamos, ela ainda está nas 10 mais, então realmente ela me surpreendeu por tudo isso, né? E também pelo resultado final desta nova gravação. Sim. Né? Na sua voz, na sua interpretação. Toda uma nova roupagem, né? A gente pode dizer assim, né? Ela ganhou uma vida maior, assim, ficou Glória a Deus. Maravilhoso. Ontem eu cheguei num lugar e aí eu entrando e perguntando as coisas pra moça, e ela te conhecia. E ela disse assim: foi você que gravou com o Éder Carvalho a música Deus Impossível? Eu disse: foi. Ela, meu Deus, ela dizia: que coisa mais linda. Eu disse: glórias a Deus, mana, glórias a Deus. Porque sempre quando alguém me pergunta alguma coisa, Éder, eu digo assim, eu não consigo dizer obrigada, ficou bonita assim, eu digo glórias a Deus, porque Ele prepara, Ele faz essas coisas que nos surpreendem. Foi Deus, né, mesmo, do início ao fim. Vamos cantar um pedacinho? Vamos. Vamos ver se eu consigo, tô emocionada. Refrão, tudo santo. Aleluia, vamos parar já, porque senão nós não paramos mais, porque não dá vontade de parar. Vai continuar o culto aqui, Glória a Deus, como é bom adorar a Deus. A adoração tem um poder. Linda essa canção, linda. Isso é inspiração de Deus, é coisa de Deus. E aí eu lembro de ter passado uma madrugada todinha adorando ao Senhor. Que lindo. Louvando ao Senhor. Glória e dizendo que Ele é o Deus do impossível. E me peguei na janela de um cantinho aqui na minha casa, meu cantinho de adoração, com as mãos estendidas, orando por todo mundo. Aleluia. E clamando e falando do Deus do impossível. Aleluia. Éder do céu, nós vamos indo pro final, Éder, porque senão nós vamos ficar aqui até amanhã. Vai ter culto. Glória a Deus. Éder, e assim, ó, então, quantas composições nesse tempo todo? As canções que você canta nos seus CDs são de maioria de sua autoria, é isso? Até hoje todas as que eu gravei. Todas, aliás, Éder. No segundo CD eu gravei uma música da harpa. É mesmo? Eu gravei o Qual 484. Houve que morreu por meus crimes na cruz. Inclusive essa tem a participação especial do meu irmão, pastor Esdras Carvalho. Ai, não acredito. Tá lá, nós dois cantamos. Mas eu quero ver o pastor Esdras cantando. Pecados levou. Essa música é maravilhosa, né? Que linda. Mas todas as outras são composições próprias. A gente contou aqui a experiência da salvação, né? Do novo nascimento. Isso foi quando eu completei 11 anos. Quando eu estava de 10 para 11 anos, eu já tinha começado no violão. Sim. Porque eu comecei, na verdade, com 7 anos na Casa da Cultura, tocando flauta, bem pequenininho. E aí, quando 10 anos mais ou menos, eu comecei no violão. E aí, depois da conversão, começaram a nascer os primeiros louvores, hinos de adoração a Deus, quando eu tinha 11 anos. Então, hoje são mais de 200 louvores, com certeza, talvez 300. Que bênção. Nossa, é coisa, hein, gente?
Porque quando eu componho, eu não tenho essa preocupação. Será que vai vender? Será que as pessoas vão gostar? Será que vai rodar? Não é o que pode ser Deus isso. te deu, né? Exato. E já estamos de olho em outras canções também, né? Aleluia. Ô Éder, deixa eu perguntar pra ti, assim, um momento marcante de toda essa tua caminhada, né? Nós sabemos da grande experiência que você teve com o Senhor lá na pré-adolescência, né? Mas assim, nesses anos todos de ministério, viajando, andando pelo Brasil, conhecendo outras pessoas, culturas e uma experiência, assim, algo que te marcou, Éder. Eu vou escolher essa porque eu senti ela no meu corpo. Foi tão forte que eu senti no corpo. Eu estava ajudando no louvor de um congresso de missões aqui em Joinville. Na época eu não tinha nem o primeiro CD gravado ainda. Eu já estavam surgindo convites. Eu já recebia convites para cantar nas igrejas. Sim. Mas eu não tinha nenhum CD gravado ainda. Então eu tinha mais ou menos uns 17 anos de idade. 17 anos, mais ou menos isso. E naquele congresso de missões, eu estava ajudando no grupo de louvor. Eu não era o cantor oficial do congresso, mas eu congregava ali no Blumenwald. E eu ajudava a organizar os ensaios e assim por diante, né? E no final de um dos cultos daquele congresso de missões, o congresso estava tão cheio, era muita gente na igreja, tinha até telão lá de fora, tudo. Nossa. Que eu não tinha lugar para eu sentar, eu sentei na beirinha do púlpito, né, da plataforma. Ali eu fiquei sentado com o meu violão. Nem era esse violão ainda, era um violão preto Jasmine que eu tinha. E já estava no final, o pregador já estava chegando na oração, estava quase chegando na oração depois da mensagem. E Deus falou comigo uma única frase. E hoje eu entendo por que ele falou aquilo comigo. Porque eu estava me sentindo especial naquele dia. Afinal de contas, eu tinha ficado responsável pelo louvor. E o congresso estava lotado. E tinha muita gente. E tinha gente no telão. E Deus tinha abençoado aquela noite. De alguma forma, eu estava me sentindo especial. Delinda, Deus falou no meu coração. Falou assim, sem mim, tu não és nada. Uau! O meu corpo tremia. Tremia. Eu não chorava, eu soluçava de chorar. Me humilhando na presença de Deus. Me humilhando na presença de Deus. Eu soluçava de chorar, literalmente isso. Olha só. E meu pai, muito recentemente, tinha passado por um AVC hemorrágico, todo mundo sabia disso. Eu acho que por causa disso as pessoas ficaram com pena de mim. Sim. Elas me viram chorando daquele jeito. Sim. E eles disseram, certo, ele está passando por alguma prova, alguma luta. E era todo mundo vindo me abraçar para me consolar. Teve até um irmão que colocou uma oferta dentro da boca do violão. Botou R$10 dentro da boca do violão. Talvez ele achou que eu estava precisando, né, de um dinheirinho para uma coisa, mas não era. E não tinha nem nada a ver com o que tinha sido pregado na noite. Sim. Era Deus, era Deus ferindo o meu orgulho, o meu ego. Meu pai sempre diz assim, ó, nós temos que ser humildes na marra, ele usa essa expressão. O cristão tem que colocar a cruz sobre si todos os dias, negar a si mesmo e seguir a Jesus. Era Deus ferindo meu conceito, minha própria imagem, como fez com Isaías, que ele chegou a dizer, ai de mim. Quando Deus fere, fere mesmo, dói. Só que essa ferida vem para curar. Deus fere para curar. Porque depois que Isaías disse, ai de mim, aí é que ele foi tocado com a brasa viva do altar. Sim. E foi purificado para que os seus lábios fossem usados por Deus como profeta. Então, essa foi uma experiência eu poderia contar outras que foram experiências alegres, sim, de milagres, de bênçãos e tal. Entendo. Mas essa, ela foi forjadora para mim, ela foi, sabe? Esse é o nosso pai de amor, né? Quando a gente acha que às vezes a gente está... Ele vem e diz assim, ei, filho, né? Com amor, com cuidado. Ele é pai, ele é justo e ele também corrige isso. A quem ama. Isso. Ai, que lindo. Exatamente isso, exatamente isso. Que tremendo, né, Éder? E a gente sabe certinho quando é o Senhor. O Éder, eu queria que tu deixasse assim uma mensagem. Nós estamos aí caminhando há alguns anos no ministério, o Éder mais do que eu, porque eu vim para Jesus tem 10, 11 anos, então eu me considero uma menina. Eu aprendo com o Éder, eu aprendo com Jesus todos os dias. Mas assim, ó, eu queria que tu deixasse assim uma mensagem para esse pessoal que está começando
hoje, que pensa assim, eu tenho um chamado para ser ministro de louvor, eu tenho um chamado para pregar a palavra. Quais são, assim, Éder, os primeiros passos, o que fazer quando entendemos isso, que temos realmente esse chamado? Olha, para mim a palavra-chave é discipulado. Você, em primeiro lugar, tem que entender: quem sou eu? Você é um filho amado do Pai, você é discípulo de Jesus. E como filho amado do Pai e discípulo de Jesus, você tem que crescer nele, ser nutrido por ele, você é um ramo da videira. E automaticamente, aí é que vai vir a parte do ministério, você vai gerar frutos. Sim. Fruto é parte da própria natureza, daquilo ao que você está ligado. Fruto Sim. Não é algo que tem a ver com você, tem algo com aquele em quem você está ligado. Então, um discipulador, ele vai gerar discípulos para Cristo. Então, veja bem, uma vez o pastor Irineu Gruber disse isso para mim. Eu tive a oportunidade de ministrar louvor num congresso onde ele estava pregando. No final, nós estávamos conversando, ele falou assim: Éder, a maior parte dos grandes cantores do Brasil, eles têm muitos seguidores, mas eles não fazem discípulos. Olha só, forte, né? Eu nunca mais esqueci daquilo, e isso é verdade. Eu acho que essa é a essência de um ministério. Se você não é um discipulador, então esqueça o resto. É verdade. Vamos para a essência. Que frutos você está gerando? Tem pessoas olhando para você e que não veem em você uma perfeição, porque não existe perfeição, mas que veem em você uma inspiração para buscar mais de Deus, para querer ser mais parecido com Jesus. É verdade. Frutos é isso, é você gerar pessoas parecidas, não com você, mas com Cristo. Às vezes, Éder, a gente olha, né, a gente vê, por exemplo, num congresso missionário, vamos colocar os que acontecem aqui na nossa região. Sim. Um dos maiores missionários aí da região, aí o Éder tá lá, tá cantando. Só que isso não tem nada a ver com glamour, né, Éder? Não. Porque é muito fácil olhar lá e dizer, poxa, olha lá, onde é que ele tá, onde é que ele chegou. Mas isso é resultado de uma vida de adoração, de uma vida com Deus, de escolhas, de renúncias, né, Éder? Inclusive, uma vez uma pessoa me perguntou, triste ter que dizer essas coisas, mas ela perguntou assim: Éder, o que tu faz para estar lá? Como se eu tivesse negociado, como se eu tivesse pedido, como se eu tivesse, né? Falei, querido, nada. Na verdade, a gente só é o que é. Você só precisa seguir os passos de Jesus. O que tiver que acontecer, Ele vai fazer com que aconteça. Tudo foi natural, né? Por exemplo, a canção que você gravou. Foi você que pediu naturalmente. Eu fiz questão de não... é tanto, você tem que pagar tanto. Não, não tem que pagar, é presente de Deus. A gente tem que deixar as coisas fluírem naturalmente, certo? Tem que ser algo que... A expressão que a gente está usando aqui da videira, dos frutos, né? Tem que ser algo orgânico. Sim. O Éder, a gente não comentou aqui, mas sobre a canção Deus do Impossível, nós temos umas novidades, não temos não? No mês que vem a gente vai estar lançando, então, Glória o clipe Deus do Impossível. Foi muito pedido, viu, Éder? Muito pedido. Com certeza. Pessoal, a mim também, o pessoal sempre pedindo e perguntando cadê, onde está. Isso, e nós em tempo de pandemia temos que esperar, glória a Deus, né? Mas aprove o Senhor, então no mês que vem nós já vamos estar anunciando. Vocês que nos acompanham aí nas redes sociais, a gente já vai estar falando tudo bem certinho, data, né? Por enquanto a gente pode dizer que será junho, né? E depois a gente vai falando de datas. Então, tudo isso que aconteceu com o clipe, que nós tivemos que dar uma seguradinha, Sim. É porque o tempo de Deus estava determinado para isso. Tinha que ser quando vai ser. E eu tenho muito assim, ó, Éder, eu tenho muito assim de pensar. Às vezes, quando eu fico ansiosa, eu já penso, Deus, eu sei que Tu és o dono de todas as coisas. Como você falou ali, quando alguém pergunta, né, como, né, eu sempre digo, é o Senhor. É o descanso do Senhor, é o tempo do Senhor. Ô Éder, nós vamos ter que encerrar. Mas eu quero trazer da próxima vez você e a Monique, porque eu quero falar da família do Éder, gente. Quero conhecer, quero saber mais coisas. Eu sei que a Monique é uma super mãe. E Deus usa muito ela nessa área. Esses dias a gente foi ministrar uma palestra, nós dois juntos, né? Eu falei para os homens, ela falou para as mulheres. Mesmo? Mas a minha parte nem teve graça. A dela foi...
Que bênção! Então, da próxima vez, eu já fica aí meio que pré-combinado, tá? Amém. Muito obrigada por você ter vindo. Eu quero que você deixe aqui os seus contatos, as suas redes sociais, para o povo te conhecer, te seguir, estar lá acompanhando esse ministério lindo que é o do Éder Carvalho. Amém. Eu que agradeço por ter participado desse momento aqui tão especial, Ai, porque querido. é tão bom, né? A gente falar das coisas de Deus, testemunhar, compartilhar, né? E é por isso que nós temos redes sociais. Sim. O propósito das redes sociais não é outro, a não ser anunciar a palavra de Deus, o Evangelho, Sim. e compartilhar as experiências que a gente vai tendo com Deus. Temos as nossas redes sociais também, você encontra a gente no Instagram, Sim. PR Éder Carvalho, PR de Pastor. Vamos deixar aqui. Tá? No YouTube, youtube.com/canal Éder Carvalho. E você pode ir direto no site, né? edercarvalho.com, lá vai ter o atalho para as demais redes sociais. Que tá? chique, gente. Então tá bom, eu te agradeço, que Deus te abençoe. Tu és uma bênção, meu querido. Amém. Um beijo, gente, até o próximo. Até mais, Deus abençoe. Se você gostou desse vídeo e considera interessante que eu continue gravando, deixa aí o seu joinha, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos.